Nós vemos em Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: portanto, todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse novo é que está a nos mostrar a origem desse renovo. Quando nós recebemos a palavra nos traz um renovo. Este renovo da palavra é que Paulo está a falar assim: usa a renovação da palavra para transformar o mundo. Não é um pensamento cotidiano, não é um pensamento de todos os homens, não. Porque o pensamento de todos os homens é de acordo ao mundo. Paulo está a falar assim: o pensamento, a renovação que a palavra de Deus traz no teu entendimento é que nós devemos transformar pelo mundo. Então, porque agora esse para que diz assim, para que experimentei. Este para está a mostrar o fim, o objetivo de nós transformarmos o mundo. Amém? Amém. Então, nós transformamos o mundo para nós experimentarmos a vontade de Deus. Nós sabemos que o termo experimentar é sentir alguma coisa. Amém? Você experimenta uma saia, você sente se a saia te ficou bem ou não. Os homens experimentam uma calça, sente se a calça te ficou bem ou não, né? Então, nós vamos experimentar a vontade de Deus quando nós transformamos o mundo pela renovação do nosso entendimento. Amém? Então, aqui nós não vamos falar palavras, nós não vamos, conforme diz Paulo, eu não vou me basear em palavras persuasivas de sabedoria humana. Aqui nem o pastor, nem eu, nem o Pedro, vamos basear em palavras persuasivas de sabedoria humana. Não vamos nos basear pela palavra de Deus. A palavra de Deus é quem vai transformar, vai trazer renovação em nós. Amém? A renovação que nós queremos ver é da palavra de Deus. Amém? Então, sem mais demora, tem o nosso moderador a dar a oportunidade da palestra em nome de Jesus. Glória a Deus, assim mesmo, já começamos. O tema é mudança de mente, metanoia. Então, sem mais demora, vou convidar o querido pastor, primeiramente queremos saber a definição de metanoia. Glória a Deus. Tá bom. Seja louvado. Para mim é um prazer estar aqui nesse lugar e hoje. Obrigado pelo convite que me foi feito. Para mim, me sinto muito lisonjado de reunir e ver um ambiente diferente. Hoje estamos num culto diferente. Hoje, praticamente, eu vi só a estrutura conforme foi feito, gostei bastante. Isso me regozijou. Bem, essa palavra metanoia, metanoia vem de meta, ação de mudar a ideia ou pensamento. Ou seja, deixar de seguir, acreditar uma determinada coisa para viver um novo modo de ver as coisas. Representa arrependimento, conversão do indivíduo de uma determinada doutrina. Seja, a palavra metanoia, além da definição bíblica, é a mudança de ideologia. Mas nós, na Bíblia, ela vai se referir, sempre que nós vemos a palavra metanoia para os gregos, em grego, ela se refere à conversão, o arrependimento, mudança de estrutura. Porque quem está arrependido, ela muda o seu conceito. Amém? Amém? Ela vai mudar a sua mentalidade, mudar a nossa interação, as nossas ideias, porque já foi dito aqui, e assim, me tirou já alguns pontos. Estava explicando o que é. Está entendendo? O próprio texto de Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo. Então, veja só. Não vos conformeis com este sistema. Então, no mundo que nós vivemos, na Terra, o mundo não está a se referir das coisas, da região que nós vivemos, mas existe um sistema. Um sistema o quê? Existe uma ideologia, uma ideia que as pessoas já têm, uma regra de conduta que as pessoas do mundo já têm. Amém? Então, nós quando vemos em Cristo, essa ideologia é renovada em nós. Amém? Essa ideologia será mudada nas nossas vidas através de quê? Através do novo começo que nós vamos ter. Vocês estão fazendo perceber, amém? Então é isso aí, mudança de pensamento, mudança de ideia. Não se conforma com esse mundo, mas antes renovai-vos a vossa mente. Quer dizer, se eu tinha um estilo de vida anterior, quando eu venho para Cristo, eu vou ter um novo estilo de vida.
Eu vou ter uma nova ideia de pensar em vários aspectos. É assim que estou a tentar amenizar para não ir na definição, praticamente, definição científica. Porque às vezes quando nós vamos numa definição científica, nós não ajudamos as pessoas a entender quando nós estamos numa definição científica. Mas na definição teológica é mudança da mentalidade. Por exemplo, o sistema social, ele já tem uma maneira de ver o mundo, que você pode, vou dar um exemplo prático que acontece. No mundo, no sistema mundano, jovem, que nós estamos no grupo dos jovens, nós jovens, ter 2, 3 namoradas é normal. Não é verdade? Hoje é normal a traição, é normal você viver de qualquer maneira, é normal. Porque todo mundo faz. Se você reparar, já existe um sistema, uma ideologia, um modo de viver que já é regido na juventude. E o jovem deve gostar da discoteca, jovem para os homens devem ter muitas mulheres, o jovem deve ver muito na desmonda. Então, já existe esse sistema. Mas quando você vem em Cristo, quando você está em Cristo, Jesus vai renovar essa tua maneira de pensar. Amém. Jesus vai mudar essa ideologia. E essa mudança ocorre como? Ocorre através da palavra de Deus. É aí onde começa o processo de metanoia. E quem faz essa mudança na metanoia, na nossa mentalidade? Não é o nosso ser, mas é o Espírito Santo quem traz essa mudança dentro do nosso ser. Amém. Amém? É o Espírito Santo que vai permitir para nós começarmos a ter um novo agir, uma nova maneira de viver. Porque existe diferença. Cristianismo e o mundanismo. Ok? Eu quero só ler na linguagem de hoje, aqui mesmo, Romanos 12:2. Tá? Romanos 12:2, na linguagem de hoje diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas, ou porém, deixa que Deus transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Veja só, deixa que Deus transforme completamente, não um pouco só, mas é completa. Essa completude virá como? Virá primeiramente na nossa maneira de falar, na nossa maneira de ver as coisas, na nossa maneira de ouvir as coisas, na nossa maneira de andar em todas as etapas, porque tudo começa onde? Começa na mentalidade. Satanás luta muito na nossa mente, e Deus também quer trabalhar na nossa mente. Agora, nós devemos deixar Deus fazer esse trabalho em nós. Para nós vermos a grandeza de Deus, primeiramente deve exigir mudança de mentalidade. Essa é só uma definição básica, que é mudança de mente, mudança do curso das coisas. Na mudança, o pastor, quando definiu acerca de metanoia, o pastor disse dialogia. Nós queremos saber o que significa essa palavra dialogia. Olha, ideologia são ideias, tá bom? É a maneira de ver as coisas, tá? Eu dei aqui, quando eu falei de ideologia, eu falei um pouco a respeito de, por exemplo, para os jovens, já que o culto é dos jovens, para os jovens, você, por exemplo, ser player é normal. Está entendendo? Ser player é normal. É um sistema já que é normal. Beber muito é normal. Fumar maconha pode não ser normal para alguns, mas para quem está naquele seio, naquele sistema, chega a ser normal. Mas nós precisamos trabalhar nesse mesmo sentido, tá? Da maneira de ver as coisas, das ideias, vem da ideia, ideologia. Tem mais outro ponto que eu gostaria de saber, como temos acesso a essa mudança de mente para aqueles que não servem a Cristo? Amados, eu queria só fazer uma pergunta. Não é só você que deve perguntar. Cada um aqui quer fazer uma pergunta, pode fazer. Amém? Quem quer fazer pergunta, quer ter uma dúvida, pode fazer. Mas, fica à vontade. Sim, eu queria saber como deve começar essa mudança de mente. Porque tem pessoas que não servem a Cristo, não servem a Deus, mas tem uma mente ampla, tem uma mente aberta. E nós, às vezes, que estamos em Cristo, limitamos a abrir a nossa mente. Precisamos de alguém que nos auxilia para ter iniciativa para abrir a nossa mente, para ver mudança na nossa vida. Ok. Bom, então,
o conceito da pergunta como é muito importante, porque se nós não sabemos como é que se faz, ainda cria grande dificuldade. Primeiramente, como é que nós devemos começar? Primeiro, a mudança, a metanoia, porque eu fui aqui, esse é um dicionário, porque tem dicionário, não há dicionário, esqueci o nome do dicionário aqui, eu fui lá investigar. Existe diferença de metanoia para a Bíblia, diferença de metanoia para a sociedade. A entender? Socialmente, temos que trazer essas duas diferenciações, distinção. Eles trazem o mesmo objetivo, mas nós aqui estamos a falar em si do arrependimento. Está entendendo? Do arrependimento. Dentro do cristianismo, quando ele se refere de metanoia, é mudança de ideia, mudança de pensamento, quer dizer que mudar os conceitos que o mundo vive. Agora, como é que nós vamos começar a mudar esse conceito? Como é que esse conceito vai começar a ser mudado? Primeiro, para nós começarmos a mudar esse conceito, primeiro nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Está no seio das pessoas que falam a palavra de Deus. Esse é o primeiro princípio para começar a mudar. Por quê? Por que as pessoas às vezes não mudam? Por que as pessoas às vezes não mudam? Porque eles estão no seio das pessoas que não nos ajudam a crescer. Olha só, a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 20, eu amo bastante. Ele diz assim: anda com o sábio, vai ser sábio. Está entendendo? E depois vem lá, vírgula, caminho do tolo, você vai ser destruído. Está entendendo? Se você quer mudar de mentalidade, não começa a andar com pessoas que vivem na mediocridade. Não começa a estar muito no seio das pessoas medíocres. Vamos falar de mentalidade, né? Mudança de mente a nível social. Se você quer crescer, quer ter uma vida crescida, tem que andar com pessoas que gostam de crescimento. Amém. Se você está com pessoas que não gostam de crescimento, você vai ficar estático, ainda vai descer mais. Porque o ambiente faz muita diferença na sociedade. O ambiente, quem está, para definir quem é Pedro, para definir quem é só ver as pessoas que estão muitas das vezes no teu seio, as pessoas que, o teu ciclo maioritariamente da amizade, muitas das vezes o teu ciclo maioritariamente da amizade vai determinar onde você está. Amém? Está entendendo? O ciclo da amizade, o seio que você está. Se você está no seio daquelas pessoas que pensam grande, obrigatoriamente você vai pensar grande. Amém. Vou dar só um exemplo prático. Se você começar a andar muito com o gatuno, alguém que é gatuno, rouba muito, você começa a andar muito com ele. Um dia desse, por causa daquele ato de estar no seio da pessoa que tem essa ação, quando você falar, não, isso que dá para fazer, vai falar o quê? Mas isso é normal, eu já sei, você sabe já, ninguém vai fazer só devagar. Está vendo? Porque ele já está naquela estrutura. Mas você, por causa daquela ideologia que você tem, do próprio cristianismo, algumas questões, você ainda pode barrar. Mas se continuar a estar nesse seio, você pode cair. Você tem que ser muito forte. Agora, se você começar a andar com pessoas que pensam muito, por exemplo, em Deus. Eu posso contar aqui o meu testemunho. Vou contar meu testemunho, não de outra pessoa. Tá? Porque às vezes vamos falar de outra pessoa. Se você começar a andar muito no seio, eu quando me converti, já, se não estou em erro, esse ano provavelmente faço 12 anos de conversão, ou mais, eu acho que é mais que isso, porque a minha conversão, é 16 ou 17 anos de conversão, é 2005, é isso, não? É 17? 2005, é 17, não? É isso? 18, não sei, 17 ou 18? 2005? É 17. 2005 é 17, certo? 17. 17, não? 17. É isso aí, é 17. O processo de conversão, veja só, eu estava muito no seio das pessoas que no seio das pessoas que não eram muito cristãs. E quando eu ia para a igreja, principalmente no dia de Jesus, naquela altura eu era solteiro e nós cozinhávamos em casa. E às vezes é o teu dia de você cozinhar. E você não pode jejuar naquele dia. Porque se você jejuar, você vai ser motivo de te xingar. E às vezes você está de jejum, eles já meteram serviram comida, você não pode comer. O que eles falam? Você vai ficar com a cabeça grande, olha só você, vai ficar mal à toa. Está entendendo? Aquilo às vezes dificulta muito em você. Se você não tiver bases, está entendendo? Se você não tiver bases,
você vai ser levado nesse sentido, vai ser levado a cair para lá. Houve, nesse de 2015, houve uma época em que eu comecei a desviar do Senhor. Comecei a desviar. Por quê? Por causa do seio. Maioritariamente eram aquelas pessoas. Mas depois de um período, eu comecei a estar no seio das pessoas que começaram a ser cristãos. Tá? Eu comecei a seguir essas pessoas. Meus irmãos, a minha vida cristã restabeleceu. Tá? Ela restabeleceu, eu comecei a estar. E o que eu sentia? Eu sentia sempre que eu estava naquelas pessoas, no seio daquelas pessoas, eu crescia mais. Quando eu não estava lá, eu estava diminuindo. Quando eu estava lá, eu crescia mais. Então é isso aí. Se você quer, como é que nós podemos começar a mudar de mentalidade, das ideias? Mudar a nossa ideologia, mudar o nosso curso de viver. Primeiro, para nós arrepender, a Bíblia já é clara, Romanos 10, 17. A fé vem pelo? Tem que ouvir. Quer mudar, tem que ouvir a palavra de Deus. Tem que estar no seio onde se ouve a palavra de Deus. A palavra de Deus, um dia de você estar naquele seio, daquelas pessoas que amam sua palavra, um dia você vai ser transformado. Um dia eu fui transformado, irmãos, em Cristo. Naquela altura eu namorava à toa. Eu estava namorando à toa. E o que acontecia? Graças a Deus, agora já não. Naquela altura o que acontecia? Quando a jovem que namorava comigo naquela altura, eu desviei do cristianismo. A jovem que estava namorada, nós passávamos, nós íamos para sair à noite, íamos aqui no Parque Ferreira, aqui. Agora na primeira vez, nós saíamos lá. E o que acontecia? Algumas vezes, quando eu passava lá, eu na altura vivia aqui ao lado do Santos Três, Hotel Povo, vivíamos aí. Nós ao passar lá, algumas vezes quando na Carisma estão a cantar lá, ao lado tem a Carisma, certo? Aí tem a Carisma ao lado. Às vezes quando estão a cantar louvor, dentro de mim eu sentia, uau, lá, os irmãos estão lá a orar, mas não entrei lá. Eu não fui lá, ninguém me chamou, ninguém me falou nada, eu mesmo me sentia condenado. Por quê? Por causa daquele ato. Então, está a ver? Porque o que me fazia sentir condenado? Era por causa da interação que eu tive com a palavra de Deus. Ele não me deixava estar distante da presença. Quem tem mudança de mente sempre vai ter isso dentro dela. Só para eu parar aqui, para já terminar, como Pedro, ouvir a palavra, estar no meio das pessoas que têm essa estrutura, ajuda a crescer. Em todos os níveis. Quer ser um bom empresário, começa a andar com o empresário. Quer ser um bom estudioso, começa a andar com pessoas que estudam muito. Não começa a andar muito com pessoas que cabulam muito. Se você andar muito com pessoas que cabulam muito, quando sai estudar, vai te falar, não, cabula só, leva a folha lá. Mas o estudioso vai te falar, no momento de se cabular, vai te falar, vamos estudar. Quer ser um bom cristão, uma pessoa que tem mudança de mente, anda com essas pessoas. Mais tarde ou mais cedo você vai crescer. Essa é uma boa pergunta. Tem a última pergunta que eu tenho, uma dúvida. No livro de João 3, aí fala o encontro de Nicodemos com Jesus. Nicodemos é uma pessoa ali que é mudança. E quando ele vai encontro com Jesus, Jesus lhe respondeu que ele tem que nascer de novo. Vai nascer de novo, refere também mudar em todos os aspectos, porque ele mudar a maneira de falar, a maneira de agir, porque ele era um homem de autoridade, era um homem grande naquela altura. Então, quando Jesus ele quer mudar a vida dele, ele diz, você tem que nascer de novo. Quem quer dizer, isso se refere mesmo. Ok. Nascer de novo também tem a ver com o próprio arrependimento, com o próprio processo de arrependimento. Também tem a ver com metanoia, não na sua entrada profundamente, tá? Porque aí, se você reparar, nascer de novo, vamos lá ver, a palavra novo nascimento é quê? É o processo de arrependimento. Porque Nicodemos ainda pergunta a Jesus. Nicodemos perguntou a Jesus, Jesus, eu já sou velho. Eu não sei se ele era careca, não sei. Já sou velho. Como é que eu vou nascer? Mas vou entrar novamente no ventre da minha mãe para nascer? Jesus aí fala, aquele que não nascer da água e do Espírito, está entendendo? Está vendo? É isso aí. Então, tem que se referir ao arrependimento. Arrependimento é o ato de quê? É o ato de deixar a velha vida e começar uma nova vida. Tá? Não sei se conseguiram responder. Conseguiram responder? Sim. É o ato de deixar uma vida, não é? Vem o ato de arrepender. E existe aqui um processo, não é? Arrependimento não é você ser remorso. Quer dizer que
Arrependimento não é falar assim, não, já estou arrependido. Por exemplo, eu fiz um mal, vou começar a falar, não, já me arrependi, eu vou chorar, mas acabei de chorar, vou mais lá. Isso não é arrependimento. Amém? Isso não é arrependimento. Já fiz o ato, porque algumas pessoas, eles falam, por exemplo, aquelas pessoas às vezes que se drogam, metem na cadeia, vão falar, não, Deus, agora estou me arrependido, me tira só da cadeia. Vai voltar do mesmo ato. Vai voltar de novo lá. Ele não está arrependido ainda. O arrependido, ele decide um novo curso. Amém. Uma nova direção. Um novo dimensionamento. A pessoa arrependida. O arrependimento é visto pelos atos. Porque Jesus também ensina que pelos frutos conhecereis a árvore. Apesar da ação de remorso acompanhando o arrependimento, mas o verdadeiro arrependimento, ele traz atos consigo. O verdadeiro arrependimento, ele traz renovação na vida da pessoa. Ok. De tudo que o pastor falou, eu fui virar alguma anotação da resposta, mas vou deixar para depois. Vou deixar a palavra ser.